É hora de pagar menos. No Miatã é tempo de economizar. Segunda e terça, compre e pague com cheque para 60 dias. Quarta, pague menos no açougue. Quinta e sábado, feirão de frutas e verduras. No fim de semana, tudo para deixar mais gostoso o churrasco com a família. É hora de pagar menos. É dia de Miatã, que está presente nos melhores momentos da sua vida. A Clínica Anime, unidade de tratamento oncológico, está situada no terceiro andar do edifício Anime, em Lages. Com uma equipe multidisciplinar atualizada e sob orientação dos oncologistas Dr. Pedro Ervin Specht Schurman e Dra. Maite de Liz Vassen Schurman. A Anime tornou-se referência, atuando na pesquisa, prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer. Anime, qualidade de vida construímos com você. Olá pessoal, boa noite. Estamos ao vivo agora pela Imagem TV, também pelo Facebook. Programa Pense Bem. E hoje a minha convidada é a pediatra, a doutora Juliana. Eu volto em 2 minutinhos após os comerciais. Até já. É hora de pagar menos. No Miatã é tempo de economizar. Segunda e terça, compre e pague com cheque para 60 dias. Quarta, pague menos no açougue. Quinta e sábado, feirão de frutas e verduras. No fim de semana, tudo para deixar mais gostoso o churrasco com a família. É hora de pagar menos. É dia de Miatã, que está presente nos melhores momentos da sua vida. A Clínica Anime, unidade de tratamento oncológico, está situada no terceiro andar do edifício Anime, em Lages. Com uma equipe multidisciplinar atualizada e sob orientação dos oncologistas Dr. Pedro Ervin Specht Schurman e Dra. Maite de Liz Vassen Schurman. A Anime tornou-se referência, atuando na pesquisa, prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer. Anime, qualidade de vida construímos com você. Tudo bem, Juliana? Boa noite. Boa noite, Lauvir. Está tudo ótimo, estamos muito bem. Gostaria de agradecer o convite pela entrevista. É sempre um prazer poder falar com você. E conversar contigo é sempre prazeroso, porque você sempre tem informações interessantes, né, a respeito da tua área na medicina, que é a pediatria. E estamos aí no mês de novembro, que é o mês do prematuro, né, cara? Pode-se dizer que é a prevenção do prematuro? Pode-se dizer? É correto dizer assim? Sim, é um mês de conscientização sobre a prematuridade e, sim, para tentar reduzir, né, o risco de prematuridade, já que ela é a principal causa de morte em crianças de 0 a 5 anos no mundo. Nossa! Mas antes de entrar no assunto propriamente dito, temos novidades, né, para contar da doutora Juliana, gravidinha, né? Gravidinha de quanto? Gravidíssima, não é gravidinha. É gravidíssima porque já está chegando agora o final do mês, é isso? Nos conte então. Agora você vai nos contar dessa tua gravidez e contar dessa experiência da sua primeira gravidez. Você que orientou, há quantos anos já formada? 10 anos. 10 anos formada, orientando as mamães, e agora você está experienciando, o que é muito importante. Nos fale sobre isso. Olha, vou dizer que é uma loucura muito boa. Acho que se eu puder traduzir em uma frase, é uma loucura boa. Realmente é muito, muito incrível a gente poder viver isso. A gente está no 7º mês de gestação, primeira gestação, todas aquelas mudanças que eu sempre falava para as mães. É isso mesmo, é fisiológico, já vai passar. Eu estou vivendo tudo literalmente na minha pele. E não é tão simples assim. A gestação e a criação de a formação de uma nova vida é algo realmente muito complexo e divino. Então, está sendo uma experiência única. Me diz uma coisa, e vocês tiveram todo o preparo, houve o querer, né? Tiveram todo o preparo para essa gravidez? Vou dizer que foi um sem querer querendo, assim, sabe? Boa essa, sem querer querendo, agora lembrando do Chaves, né? Foi um sem querer querendo do Chaves. A gente quis
mas a gente não imaginou que fosse ser tão rápido, então, tudo que a gente falou, a gente quer, 9 dias depois a gente já estava grávido. Nossa! Foi muito rápido. Super rápido. Nossa, E vocês estão casados há quanto tempo, Juliana? 6 anos. 6 anos. Puxa, até demorou, né, para vocês decidirem a ter filhos, né? Normalmente, pessoal, quando casa, 1 ano, 2, no máximo 3, já querem ter filhos. A gente quis esperar um pouquinho, porque a nossa vida aqui em Lages também é nova, né? A gente quis estabilizar um pouquinho, a gente também era novo. Acho que era a hora certa mesmo, não tinha momento melhor. E tudo tem seu tempo, né? Deixa eu dar um abraço aqui para o Cleiton do Bará, ligado aqui no programa. Um grande abraço, Cleiton. Compartilhe esse programa, porque é muito interessante. O tema realmente é interessante. Entrou conosco aqui a Yolanda Damasceno, seja bem-vindo. Um grande abraço. Boa noite, um grande abraço do Zé Pequeno. Grande abraço do Zé Pequeno. Pessoal, um abraço. Viu, o pessoal participando. E compartilha aí, Yolanda, tá o programa. Então, você disse, é aquela história, né? O casal jovem, às vezes, são muito apressados. Você faz esse tipo de orientação quando você recebe... você não recebe antes de gravidez. Você não acompanha a gravidez, né? Ou chega a acompanhar? Natal pediátrico, né? É um foco bem pro bebê. É um foco bem pro bebê, mas a gente acompanha sim. E algumas mães me procuram ainda antes da concepção, né? Antes? Claro, algumas. É isso que eu queria saber. É isso que eu queria saber. O planejamento. Então, não sabia que as mulheres procuram a pediatra ou pediatra antes da gravidez, quando estão em preparação. E a minha pergunta, eu fiz todo esse rodeio aí para te fazer a seguinte pergunta. Você orienta as pessoas para ver se realmente eles estão preparados psicologicamente para ter esse bebê, já tem estrutura para isso? E esse tipo de orientação você dá também a eles? Sim, né? É importante que quando o casal decide, a decisão realmente tem que ser do casal. E eu costumo dizer que as pessoas têm que entender que quando a gente planeja uma gravidez, a gente não planeja ter um bebê, a gente planeja ter um filho, que são coisas bem diferentes, né? Ter um bebê é uma coisa, ter um filho é outra. Então, eu acho que muitos casais se enganam quando pensam que vão ter um bebezinho, né? O bebê vai ser um bebê por um curto período ali, 1 ano e meio. Depois ele deixa de ser um bebê e é um filho. E é um filho para sempre, com muitas responsabilidades. Então, é importante as pessoas terem esses pés, vamos dizer assim, que uma gestação é muito mais do que ter um bebê, né? É importante, então, que eles sejam orientados, né? E, normalmente, o pai acompanha nessas consultas ou só a mãe? Sim, a participação dos pais tem sido cada vez maior, os pais têm ficado cada vez mais conscientes em relação ao seu papel da família, e a gente tem visto, sim, cada vez mais pais participativos. E é importante, hoje você colocou bem, né? Os homens hoje estão deixando aquele lado do macho, que tudo é com a mulher, esse tipo de coisa, e médico e tal, não, ele precisa e deve participar, porque, afinal de contas, o filho não é só da mãe, o filho é do casal. E a preparação para receber este filho, aliás, você colocou muito bem, o bebê vai ser bebê por muito pouco tempo, então não se espera um bebê, espera-se um filho, verdadeiramente. Há que ter esse entendimento das responsabilidades a partir do momento que esta criança vem ao mundo. É importante isso, saber como deve ser orientado. E aí entra a questão da... Mas eu acho que até vou deixar para depois nós falarmos sobre isso, sobre a orientação, todo o trabalho na tenra-idade, na pré-adolescência e na adolescência, porque isso tudo é um passo a passo. E tudo começa na gestação. E quando nós vamos falar agora de gestação, a gestação entra no tema do programa agora, que é o novembro dos cuidados da prevenção. Antes, porém, deixa eu mandar um abraço. Miller, meu querido, está ligadinho aqui no programa, grande abraço. Minha filha Gleni, lá em Florianópolis, acompanhando o programa. Beijo, minha filha.
Fique ligadinha conosco e vamos pensando em pergunta para a doutora Juliana. Então, aquela história, né? Quais são os fatores de risco que proporciona a prematuridade? Tá, Joyce. Então, assim, a principal causa de prematuridade no mundo é a ruptura precoce de membranas, né? O que é isso? É quando a bolsa rompe, né? A bolsa amniótica rompe antes da hora, antes do bebê estar maduro. Essa seria a principal causa mundial. Mas por que rompe a bolsa antes, né? E aí a gente tem um leque de fatores de risco envolvidos. Dentre eles, a infecção é uma grande causa. Muitas mulheres têm infecção na gravidez sem saber que estão infectadas, principalmente infecção urinária, né? É um fator de risco bem significativo. Mulheres que fumam têm maior risco, mulheres que são obesas também têm maior risco, mulheres que têm diabetes têm maior risco, mulheres que têm gestações gemelares, né? Ou seja, mais de um bebê dentro da bolsa. Esses seriam os principais. Hipertensão arterial ou doença hipertensiva específica da gestação também é uma causa importante de prematuridade. Mulheres muito magras, né, que têm algum tipo de risco nutricional, podem fazer insuficiência placentária e isso também desencadear o trabalho de parto prematuro. Então, tem várias causas aí envolvidas. Por isso que o que mais vai fazer a gente prevenir a prematuridade é um pré-natal bem feito e muito bem orientado. Quando a mulher vai no pré-natal, faz todas as consultas de rotina, acompanha bem certinho, faz ultrassom, faz exame de urina, exame de sangue, tudo certinho, a gente diminui o risco. Não que a gente isenta o risco de prematuridade, mas a gente diminui muito o risco, né? Então, a gente está sempre lutado aí no Brasil para que o Sistema Único de Saúde proponha um pré-natal de qualidade em todos os locais. O pré-natal de qualidade diminui substancialmente o risco de prematuridade e morte, tanto fetal quanto prematuridade ou morte materna. Porque sabe que existe não só um risco do bebê, mas quando tem prematuro, dependendo do porquê que nasceu prematuro, a mãe também pode ter algum risco. Então, risco para o bebê e risco mãe também. Então, a principal prevenção sempre é o pré-natal, um pré-natal bem feito. O pessoal está dizendo que a sua voz está um pouquinho baixa. Então, dá uma fortalecida nessa voz aí, né? Dá um tom mais de rompante aí para o pessoal ouvir um pouco melhor. Então, eu não sei se é o volume, alguma coisa ali. Para mim, o teu som aqui está muito bom, mas a minha filha disse que o som está saindo um pouquinho baixo lá. Angleni, vê se o som melhorou. Melhorou? Aumentou um pouquinho ali. Juliana, então, são muitos fatores que podem ocasionar a prematuridade, né? E é lógico, me parece que isso tudo só é possível detectar através do pré-natal. E é importantíssimo, então, o pré-natal. E hoje em dia, ainda bem que o Sistema Único de Saúde oportuniza a todas as mães do pré-natal. Mas nós estamos vivendo essa coisa louca do Covid aí. Até a minha esposa, de brincadeira, isso não é pandemia, isso é uma pandemônia. Ela brinca, né? Realmente é uma coisa bastante grave. Isso tudo pode estar refletindo também da não busca do atendimento para o pré-natal, Juliana? Sim. Sabe que a gente tem visto muitas mães que fizeram um pré-natal completo ou não fizeram um pré-natal corretamente por causa do coronavírus, né? É muito ruim a gente ver, porque é aquela história, a gente tem uma faca de dois gumes, né? A gente sabe sim que existe um risco de exposição ao Covid, mas também se a gente não fizer um pré-natal correto, a gente acaba se expondo de uma outra forma, né? Tentando se proteger de um vírus, mas tem outras 1000 coisas que podem acontecer se a gente não fizer um pré-natal correto. Outras tantas infecções, outras doenças não infecciosas envolvidas também.
Não é para deixar de fazer pré-natal por causa de Covid, em hipótese alguma. Organizem-se, conversem com o médico de vocês, agendem horários mais seguros. Geralmente os obstetras já fazem isso, as unidades de saúde já fazem isso, justamente porque as gestantes são um grupo de risco. Então, eu acho que é importante esse seu alerta e não pode, independente do Covid, tem que tomar cuidado, porque senão, como você muito bem colocou, outras doenças, e às vezes até gravíssimas, e pode ocasionar a prematuridade e problema até de perder o bebê e até a mãe, inclusive, né? A minha filha faz uma colocação aqui, gravidez na adolescência pode ter também várias complicações, dentre esse a própria prematuridade? Sim, sim. Gravidez na adolescência também é um fator de risco de prematuridade. Não só pelo processo envolvido, porque muitas adolescentes elas não aderem ao pré-natal, e aí podem ter essas outras complicações, mas pela própria adolescência. Existem meninas que não têm uma reprodução totalmente formada, dependendo da idade, são meninas muito jovens, 13, 14 anos, elas não têm o útero totalmente preparado para receber uma gestação e têm maiores riscos também de entrar em trabalho de parto antes do momento ideal, né? Antes da maturação do bebê. Quando você fala isso da prematuridade na adolescência, está se falando de que faixa etária? Adolescente antes dos Isso. 18 anos de vida. Antes dos 18 anos. Na faixa de 13 para frente? A gente já viu aí, a gente que estava, vamos dizer assim, nessa vida, a gente já viu meninas de 11 anos parirem, né? Nossa então, Senhora! A partir do momento que a menina tem sistema reprodutor, né? Já virou mocinha, ela já pode engravidar. Então, desde 10 até 18 anos, a gente pode ver, sim. E aquela história hoje está tudo tão liberado, né? A menina, o menino começam a namorar em tenra idade e já mantém relação sexual, e aí ocorre isso. Você já experienciou, já nesses 10 anos de carreira, situações assim de 11 anos você citou agora, né? Nos conte como foi. Desculpa, cortou um pouquinho, eu não ouvi o que você falou, Alvir. Com 12 anos, 11 anos que você falou, né? Essa experiência que você teve com essa menina, essa é uma pré-adolescente, com 11 anos. Como foi essa experiência para ti? E se você acompanhou até o final da gestação, se teve alguma complicação, e que tipo de orientação você passou para essa mãe? E estava o menino junto, o pai, quer dizer, só pode ter sido um menino, eu imagino, que ela com 11, o menino, sei lá, 13, 14, 15, sei lá. Como é que foi isso? Alvir, por incrível que pareça, isso não é tão incomum quanto a gente pensa, sabe? Eu não vi nenhuma nem duas, eu vi dezenas de meninas dessa idade terem filhos. Então, assim, já vi meninas terem filhos a termo, ou seja, no período adequado, e já vi prematuros, né? Na grande maioria das vezes, elas não estão acompanhadas de seus parceiros, na grande maioria estão acompanhadas do seu representante legal, que geralmente é a mãe. Em algumas situações de problemas sociais, são meninas muito, muito jovens, que moram em regiões muito rurais e que, por incrível que pareça, são casadas com homens mais velhos, mais de 20, 30 anos às vezes, e acabaram engravidando propositalmente com esse companheiro mais velho. Tem tudo, Alvir, tem de tudo que você pode imaginar. Tem desde menina que vai em festa e engravida sem saber quem é o pai, tem menina que é casada com homens mais velhos, tem menina que engravida do namoradinho, que tem a mesma idade ou um pouquinho mais. Tem de tudo que você pode imaginar. Isso não é tão incomum, tá? Isso eu tô querendo te passar, assim. Isso não é incomum. Gravidez na adolescência é um problema de saúde pública que, infelizmente, é presente no Brasil. Meu Deus, menina, eu estou achando aqui que você iria falar de um caso excepcional, uma situação tanto é que eu te pedi, vai nos contar detalhes, imaginando não ser tão comum, mas é a coisa impressionante, então,
corriqueira situação. Poderia dizer, Juliana, falta de orientação, e eu até penso, de repente, pô, o que estão fazendo nas escolas que não estão orientando os alunos em relação a isso tudo, e que isso está acontecendo? Eu até arrisco a dizer, porque eu acho que quando não existe a condição de controle em casa, a escola também, às vezes, também não é tanta obrigação dos professores, que já têm a preocupação de ensiná-los, né? Educá-los teria que ser a responsabilidade de casa. Mas aí, quando detectado situações assim, não sei se tu chegou a conversar com professores, eu conversei, mas não a respeito desse assunto. Até uma hora dessa, vou conversando com algum professor, eu vou perguntar isso. Como poderia ser feito para que acontecesse mais orientação a esses jovens? Olha, existem várias medidas de política pública tentando ensinar um pouco sobre sexualidade na escola, mas isso está falando verdade, assim, essa responsabilidade não é só da escola, né? Que isso tem que ficar claro. A escola, eu acredito que hoje, com as políticas, tem muita intervenção de Ministério da Saúde, Estatuto da Infância e Adolescência está em cima também, Sociedade Brasileira de Pediatria. Mas tem várias instituições tentando fazer o seu papel. As escolas já têm educação sexual, com cartilhas desde os 10 anos, então acredito que o problema não seja só esse, sabe, Elvira? Eu acho que o grande problema está dentro de casa também, né? A sexualidade precoce, ela acontece, né? A vida sexual ativa acontece por outros problemas sociais que não estão dentro da escola. Estão muito além da escola, né? A criança fica hoje 4, 5 horas do dia dentro da escola, mas fica mais tempo fora dela. Então, a gente não pode responsabilizar só a escola nesse processo todo. Geralmente já é um problema social, geralmente as meninas são filhas de mães adolescentes, e é uma história que tem se repetido de geração em geração. Em muitas situações, a gente vê isso acontecer. A gente vê meninas da idade da avó. Então, assim, mulheres de 30, 32 anos que são avós. Meu então, Deus, que assim, coisa. Se ela é avó, é porque ela já é muito jovem, né? E a história Nossa, jovem. Que coisa impressionante, a avó, que há 32 anos, é super jovem, e realmente, né, você colocou bem, no meio da responsabilidade, entendo até que não é só da escola. A responsabilidade é em casa, nós sabemos disso. É muito importante que os pais tenham essa preocupação, mas também sabemos, minha querida Juliana, que as famílias estão tão desestruturadas, o problema social hoje é tão agravado, às vezes, e agora com essa pandemia ainda, é terrível, às vezes as pessoas não têm nem o que comer dentro de casa, né? E aí fecha tudo, e daqui a pouco o pai tem que dar um jeito de sair para fora, para trabalhar, para ver se ajeita uma comida para casa, e é complicado, às vezes não tem nem tempo para orientar. O que fazer? Fica tão difícil, né, você imaginar o que poderia ser feito para auxiliar. É complicado pra caramba, né, Juliana? É bem difícil, bem difícil. É um problema social, Alvi, né? Que não está, como te falei, não está dentro de um lugar, é um problema multifatorial. Vou interromper um pouquinho esse bate-papo, porque entrou aqui a Roberta Duarte. A Roberta Duarte é reiki. Acho que tu a conhece, não conhece? Já entrevistei a Roberta. Reiki. Eu fiz a primeira parte do Reiki com eles. Ela esqueci. Roberta, me perdoe, esqueci o nome do teu esposo agora. Põe o nome dele aí para me lembrar. E já coloca os dias aí do curso, por gentileza, para nós citarmos aqui, tá, Roberta? E eu fiz a primeira parte do Reiki com eles. Então, nós fizemos online, foi 2 dias, né? E depois fizemos presencial a iniciação. Muito interessante mesmo esse trabalho com eles. E o Reiki, eu sou fã, né? Eu sou muito fã do Reiki, adoro receber o Reiki. E aí já entra a pergunta, vou aproveitar essa deixa da Roberta. Não sei se você já recebeu o Reiki
ou se você é reikiana também. Eu recebi e recebo às vezes quando eu entro em contato com mas eu não sou reikiana, mas eu adoro reiki, adoro reiki. Apesar de não ser reikiana, é uma coisa que eu tenho muita curiosidade, assim, eu falo que quem sabe um dia eu faço o treinamento para ser reikiana, mas realmente é uma coisa que eu adoro. Eu vou te passar, eu só vou pedir agora, só vou fazer interromper um pouquinho. Pessoal, 2 minutinhos após começar e nós voltamos já já. É hora de pagar menos. No Miatã é tempo de economizar. Segunda e terça, compre e pague com cheque para 60 dias. Quarta, pague menos no açougue. Quinta e sábado, feirão de frutas e verduras. No fim de semana, tudo para deixar mais gostoso o churrasco com a família. É hora de pagar menos. É dia de Miatã, que está presente nos melhores momentos da sua vida. A Clínica Anime, unidade de tratamento oncológico, está situada no 3º andar do edifício Anime, em Lages. Com uma equipe multidisciplinar atualizada e sob orientação dos oncologistas Dr. Pedro Ervin Specht Schurman e Dra. Maite de Liz Vassen Schurman. A Anime tornou-se referência, atuando na pesquisa, prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer. Anime, qualidade de vida construímos com você. Estamos de volta, então, para o segundo bloco do Pense Bem, batendo papo com a doutora Juliana, pediatra, e conversando também do reiki, que é muito importante. Um abraço à Roberta, e ela não me colocou o nome do esposo dela e me deu um branco aqui, mas daqui a pouco, se ela não colocar, eu vou lembrar. E realmente é isso, o reiki é uma maravilha. E você recebe o reiki, então você tem curiosidade até, de repente, de ser uma reikiana? Com certeza, tenho muita curiosidade. Você vai... Você é uma boa reikiana, hein? E eu acho que na tua profissão você vai unir perfeitamente, você vai trabalhar muito bem. Eu vou te passar depois o contato da Roberta para você. Dia 25, 26, me parece agora, que eu vou fazer a segunda parte, o segundo estágio. O primeiro já fiz, então eu vou fazer o segundo estágio. Legal. E vai ser muito interessante, eu vou te passar o contato, que eles têm datas para fazer, para que você faça, inicie, porque eu acho que na tua profissão você vai auxiliar aí bastante, tanto as mães quanto as crianças, né? Bom, lá na Anime, a doutora Maite, tu conhece, o pessoal da Anime, semana passada o doutor Pedro esteve comigo, né? E eu estou recebendo a Jéssica, uma querida reikiana, está me aplicando de 15 em 15 dias o reiki lá. A Roberta também me envia à distância o reiki, então eu estou super privilegiado, né? Eu tenho pessoas que... Coisa boa, hein? Eu vou citar a Deise Zonta, que é uma outra querida amiga, uma reikiana maravilhosa, que eu já recebi o reiki. Eu recomendo, digo às pessoas, vale a pena. Eu, cada vez que vou receber o reiki, ela fica lá uns 30, 40 minutos, eu chego a adormecer. Aí, quando me chama, eu digo, minha vontade é de não acordar, ficar mais umas 2 horas ali, de tão gostoso, você sai renovado, renasce. É realmente bastante interessante. Vamos voltar, então, ao nosso bate-papo aí. Então, essa história da gravidez, da adolescência, hoje a minha filha levantou um bom tema dentro do programa, acho que é bom falarmos disso aí. Mais alguma coisa que você gostaria de falar a respeito disso, da adolescência, e que tipo de orientação você tem passado, normalmente as mães, né, como você disse, o responsável que acompanha a mãe nem sempre é o companheiro. Ou quando é o companheiro, que tipo de orientação você passa? Olha, o que a gente dá sempre é que vocês conversem muito em casa sobre esse assunto, né? Porque quando você tem livre acesso, pais conseguem falar com o adolescente, ter abertura, a chance de acontecer uma gravidez indesejada é muito pequena, né? Muito menor, a gente reduz isso. Aquilo que é muito proibido, aquilo que é muito eliminado, ele acaba se tornando uma curiosidade. Então, e lembrar que a sexualidade, ela acontece muito antes da vida sexual. Isso é uma coisa bem... Opa, tivemos um probleminha, travou aí a live. Voltou, Juliana?
Eu estou te ouvindo, prefeito. Ah, então vai, continua lá que deu uma travadinha. Pode continuar. Que, na verdade, é importante que se fale sobre sexualidade desde muito cedo, sem criar tabus, sem dificultar o processo. Quando vocês têm filhos que conseguem falar com vocês abertamente, a gente diminui o risco de gravidez indesejada, doenças sexualmente transmissíveis e outras envolvendo a sexualidade. Então, acho que o grande recado é: sejam amigos dos seus filhos, conversem com eles, deem abertura para que eles falem com vocês, sejam eles meninas ou meninos. E quando a gente fala de gravidez na adolescência, claro que a menina é muito mais prejudicada, mas os meninos também têm responsabilidade, eles também estão envolvidos nesse processo. E eles também têm prejuízos se forem pais muito cedo, né? Então, acho que a atenção sempre é uma boa relação e boa informação. Quem tem informação tem menores riscos de ter um filho de forma muito cedo. E você colocou bem, o importante é orientar não só a menina, mas o menino também, né? Porque tem responsabilidade. Nós sabemos, eu já soube até de casos de jovens com 15, 16 anos que as namoradas engravidaram e se assumiram e foram, deram uma sequência de vida bem interessante e o menino se tornou muito responsável. Mas isso aí pode-se dizer que é a exceção, né? Que realmente assuma uma responsabilidade dessa e toque à frente aí a constituição de uma família, né, Juliana? A exceção, definitivamente a exceção. A gente sabe que tem meninas também que se tornam grandes mães, tá? Não estou dizendo que não. O fato é que a gente fala um processo natural desse adolescente, né? De inserção no mercado de trabalho, formação profissional. A gente atrapalha muito esse processo. E isso se torna um problema social, além de um problema dentro ali da família, é um problema social também. Porque muitas vezes não consegue terminar um curso superior por causa do filho. E aí, enfim, tem frustrações pessoais também envolvidas, né? E também a situação, às vezes, nem tem um trabalho, né? Não tem um trabalho e vai ficar dependendo, no caso da filha, se ela fica com os pais, fica totalmente dependente dos pais para ela e para o seu filho, ou às vezes o menino também não tem trabalho. Ainda quando assume, tem auxílio dos pais dele também. Eu acho que daí a família pode se unir, mas nem sempre isso acontece. Às vezes o menino simplesmente some, vai ficar a mãe lá com os pais e para cuidar daquela criança. E daí realmente é um complicador, né? E as pessoas ficam... o que pode... É porque eu sempre digo, o médico, e aliás todos nós acabamos sendo um pouco psicólogos, né, Juliana? Psicologicamente, o que afeta dentro do seu entendimento... Aliás, vamos aproveitar que já que falamos em psicologia, mandar um grande abraço para a psicóloga Marjorie, uma querida amiga, e vocês são parceiras agora na clínica. Até aproveite e fale um pouco fale da clínica e dá o contato lá, por gentileza. Pessoal, eu sou suspeita para falar, né? Eu falo que a clínica me abraçou e eu abracei ela. A Clínica Humanity é uma clínica interdisciplinar, em Lages, na Lauro Miller, número 40, ao lado da farmácia Daiane ali. É uma clínica que tem muitos profissionais, desde psicólogo, fisioterapeuta, nutricionista, pediatra, ginecologista, oftalmologista. Tem muita gente boa trabalhando lá em prol da saúde das crianças e adultos, para a gente uma saúde não só física, mas saúde psíquica a toda a família, né? Então, enfim, a gente tem rede social, pode encontrar a gente no Instagram, @humanity, tem o site também, www.humanity.com.br, e o contato, os telefones, eu não sei de cor, né? A gente não sabe de cor. Mas vai no Humanity, né? Humanity, Clínica Humanity já localiza. Isso. Já localiza. Aí, agora, já que eu citei a psicologia e citei você e a Marjorie, e já tive a felicidade de tê-las no programa, que foi um programa delicioso, o bate-papo unindo, né, as duas profissões, e ocorre quando você
tem um determinado cliente, você está atendendo lá, e diz, opa, peraí, essa situação requer um atendimento psicológico. Aí, lógico, você vai encaminhar para a Marjorie. O inverso também é verdadeiro, né? Nos fale sobre isso. Sim, sim, com certeza. Por isso que eu acho que a clínica interdisciplinar é sempre quem ganha mais sempre o paciente, né? Porque se a gente identifica algum problema em encaminhamento profissional, esse paciente tem benefício de forma precoce, o profissional já entra em contato com o profissional que encaminhou e a gente consegue fazer discussões, tem benefício para o paciente, a gente vê os diferentes pontos de vista, né? Então é comum esse fato acontecer. É comum. Sim, é bem comum, bem comum. Assim, bem comum mesmo. Eu diria que não todo dia, mas toda semana, certamente, a gente desencaminha paciente. O importante não é essa troca. E você falou de tantos outros profissionais que tem naquele, eu nem fazia ideia que tinha tantos profissionais assim. Até recordo que quando vocês participaram do programa, ela não estava totalmente concluída, agora já está concluída, já está em pleno vapor, todos os profissionais lá trabalhando. Né? Sim, sim. Inclusive aos sábados tem um profissional psicólogo, fonoaudiólogo e fisioterapeuta atendendo aos sábados também. Olha, muito importante isso aí. Muito importante mesmo. Falar da psicologia também é muito interessante. Aliás, falar do ser humano, né, Juliana, é muito legal. E conhecer, né, cada vez mais as pessoas, trocar uma ideia. Você conhece a mãe, conhece o pai. Depois vamos agora na parte mais interessante, que é nasceu a criança. E agora nós falamos do pré-natal, falamos dos cuidados, dos riscos todos. Então, isso tudo passou. Aquelas complicações que você citou, então agora elas deixaram de acontecer porque o bebê, aquele filho já nasceu. Deixa eu mandar um abraço para a Vera Santini Basquete, lá de São Paulo, disse que está gostando muito do programa. Grande abraço, Verinha, que bom que você está gostando do programa. Querida Juju, nasceu o bebê. E logo, logo você vai passar por essa experiência. Final do mês agora? Não, lá no final de janeiro. Então tem um tempinho aí. Tem um tempinho. Então vamos agora. Nasceu esse bebê. As providências que fazem o atendimento com a pediatra imediato. Que, aliás, já está no parto, né? O pediatra acompanha? Então, nos fale. Bom, existe um tempo certo, né, para os bebês nascerem. Isso é importante todo mundo sabe, né? Quando a gente fala que a gestação tem 9 meses, na verdade ela tem 10 meses, né? O bebê fica maduro, a gente considera bebês maduros em torno de 40 semanas de idade gestacional. Então, a mulher gesta por 40 semanas um bebezinho. Se ele nasce antes de 38 semanas, a literatura fala 37 semanas incompletas, né? Ele já é considerado prematuro. Então, assim, se o bebezinho nasce bem e nasce no tempo certo, o pediatra está ali para dar assistência e para dar caso em alguma intercorrência, mas na grande maioria das vezes tudo acontece de forma bem esperada. A natureza faz a sua parte, vamos dizer assim. Quando o bebê nasce no tempo certo, a gente está ali caso seja necessário, né? Mesmo bebês a termo, cerca de 1% precisa de algum tipo de intervenção do pediatra. Então, 1% parece pouco, eu sempre falo isso. 1% parece pouco, mas considerando o tanto de crianças que nascem no mundo todos os dias, esse 1% não é tão pouco assim. Então, por isso que é importante ter o pediatra no quarto. Mas quando a gente fala em prematuro, que nasce com menos de 37 semanas, essa chance, né, de ter uma complicação é maior. E existem vários graus de prematuridade, né? Existem prematuros tardios, que são entre 34 e 37 semanas, que são menos complicariam, vamos dizer assim.
nos intermediários, entre 24 e 33 semanas. E existem os prematuros extremos, que nascem de 20 semanas, que sem sombra de dúvida são os prematuros que mais complicam, que mais tem risco. Esse último que você falou um pouquinho. Repete desse último. De quantas semanas que pode complicar um pouquinho? Abaixo de 28 semanas de gestação são Abaixo de 28. extremos. Uhum. Os prematuros extremos são os que mais complicam, obviamente, por serem mais imaturos, por serem geralmente de muito baixo extremo peso, né? Geralmente tem menos de 1 quilo. Então são crianças que fazem complicações com mais infecção, precisam de longos períodos de UTI, tem maior risco de sangramento do sistema nervoso central, tem maior risco de N complicações envolvendo o prematuro. E são crianças que ficam longos períodos, né, Lovir? Por exemplo, uma criança que nasce com menos de 1 quilo, ela está dentro de uma UTI, né? Então, isso é claro que gera, vamos dizer assim, proporciona, graças a Deus, uma qualidade de vida para essa criança, porque se a gente fosse pensar há 20 anos atrás, 15 anos atrás, a gente não tinha tecnologia para manter essas crianças prematuras extremas vivas, né? Elas acabavam morrendo. Então, hoje em dia, a gente já tem tecnologia suficiente para mantê-los vivos. Mas, ao mesmo tempo, é uma faca de dois mundos. A gente consegue mantê-los vivos, mas muitos deles acabam tendo muitas complicações dentro da UTI e evoluindo com muitas sequelas, alguns só sequelas sociais, cognitivas, comportamentais e outros com sequelas realmente mais graves, né? Então, a ciência está a nosso favor, mas às vezes a gente acaba prolongando a vida de uma forma que tem um preço também, né? A não sequela, ou sequela pouca, suave sequela, ou nenhuma sequela, depende muito também do tempo, né, do tempo, da prematuridade, e também do tratamento oferecido a esse bebê logo que nasce. Você colocou muito bem, e que bom, né, que podemos falar disso. A medicina maravilhosamente evoluiu de tal forma que hoje existem N recursos para todas as áreas, e na área da pediatria também, que você disse, hoje, quantos por cento, mais ou menos, de bebês prematuros, você pode dizer, eles sobrevivem com uma excelente qualidade de vida? Olha, isso depende muito, né, Lauvir, da idade gestacional, como a gente falou. Existe uma taxa de sobrevida muito maior nos prematuros que não são tão extremos, né? A criança nasce com mais de 32 semanas. Essas crianças têm sobrevidas boas. Assim. Eu não vou saber dados de literatura agora, mas a grande maioria vai bem. Acaba passando ali por pequenas complicações e melhora. Mas, é claro, quanto mais velho é o prematuro, maior a chance dele viver sem grandes sequelas. Agora, quanto mais jovem ele é, claro que tem maior risco de sequela. Eu tenho um casal de pacientes, eu sempre falo deles, porque a mãe sempre me autoriza em falar. Que coisa boa! E ela fala, pode falar que todo mundo tem que saber dessa história. E a história dele Olha que bacana, um grande abraço para a hora que você encontrar essa mãe. Comenta que eu mandei um grande abraço. Jane, que bom, e a Jane com certeza vai assistir o programa. Meus parabéns. E que maravilhosa atitude essa de você liberar para profissional da pediatria falar, porque as pessoas, você tem razão, as pessoas precisam saber, mas eles só vão poder saber se pode se falar. Continue aí, querida. Eu gosto sempre de falar a história da Jane, porque ela a história deles é a história real de prematuro, né? Ela teve prematuros com 26 semanas, eles são gemelares, então são 2 meninos, nasceram com 26 semanas, ou seja, prematuros extremos, que nasceram com menos de 1 quilo,
e os dois ficaram longos períodos na UTI. Um deles, que foi o gêmeo 1, né? Ele permaneceu 4 meses e pouquinho na UTI. Nossa! Alta, falando, comendo, assim, falando que eu digo, se comunicando, a princípio, Sim. um prematuro que foi bem, né? Vamos dizer assim, um prematuro que evoluiu bem, que não teve grandes sequelas, que apesar de ter nascido tão pequenininho, tão frágil, ele conseguiu ter alta num tempo hábil, vamos dizer assim, 3 a 4 meses para o prematuro extremo é um tempo esperado. O segundo prematuro dele, né, que é o irmãozinho gêmeo dele, já teve grandes complicações, ele nasceu um pouquinho menor, então ele teve várias complicações, todo o pacote completo de prematuro. Ele teve parada cardíaca, teve que fazer procedimentos, muitas infecções, cirurgia atrás de cirurgia, e Nossa. ele ficou exatamente 1 ano dentro de uma UTI. Ele teve alta quando fez 1 ano, e foi para casa ainda com regime de home care, com traqueostomia, gastrostomia, e enfim, hoje eles têm 5 anos, os dois estão em casa. Um dos gêmeos, que era o que saiu mais cedo, ele tá tocando terror, como diz a mãe, faz tudo, fala que é um papagaio, faz tudo. E o outro gêmeo, que teve mais sequelas da prematuridade, ele está excepcionalmente bem dentro das suas limitações. A gente conseguiu tirar ele da ventilação mecânica, tirou oxigênio. Ele ainda tem traqueostomia, ainda se alimenta via gastrostomia, mas é uma criança que aos poucos a gente está conseguindo inserir dentro da sociedade, dentro das suas limitações, como eu falei. Mas eu estou falando isso porque a mesma família vivenciou 2 extremos de 2 prematuros, né? O prematuro que foi bem, que está tudo bem, e o prematuro que teve muitas complicações e até hoje, com 5 anos de vida, tem sequelas do que aconteceu naquele período. Então, a gente não sabe o que pode acontecer com o prematuro, né? Essa é a grande verdade. Pode evoluir de forma muito grave, pode evoluir de uma forma moderada e pode evoluir bem. Mesmo esse bem, Laura, a gente citar também, tá? Mesmo esse bem, assim, toda criança que nasce prematura extrema e que evolui bem, que não tem essas grandes complicações, são crianças com maiores riscos de transtornos de desenvolvimento, de comunicação, doenças psiquiátricas na vida adulta, dificuldade na escola, dificuldade de socialização, alteração do processamento sensorial. Então, assim, mesmo os que vão muito bem, eles ainda assim podem ter alterações a médio ou longo prazo. Eu sempre falo para as minhas mães de prematuro, se tiver uma mãe aqui assistindo, sabe que eu falo isso sempre. O prematuro não é prematuro só até o momento da alta da UTI. Fui para casa, está tudo bem. Não está tudo bem. O prematuro precisa de um acompanhamento seriado, diferenciado, até os 18 anos de vida, como eu falei. Eles podem estar respirando, falando, correndo, pulando, mas são crianças que têm maiores riscos de outras alterações na sua vida, inclusive diabetes, hipertensão, obesidade e tantas outras coisas, além de dificuldade de comunicação social. Então, a gente precisa olhar para o prematuro de forma diferenciada, de forma muito, muito peculiar, até os 2 anos de vida. Olha que interessante a Verinha, Vera, que história incrível. Realmente isso é incrível, né? Que parabéns mais uma vez essa mãe por dividir essa experiência dela com todo o pessoal que está acompanhando o programa e os que vão acompanhar esse programa, ele vai ficar no YouTube, vai ficar no Facebook e o pessoal vai ter condição de acompanhar. E realmente é isso. Então, eu não tinha nem ideia, eu tenho certeza que a maioria de quem está acompanhando não tinha ideia disso, a não ser quem é da área, que a prematuridade ela não encerra com o nascimento e com a alta do lado do hospital, ela vai até, no mínimo, 18 anos, né? Mas aqueles que têm sequelas leves ainda conseguem ter uma vida praticamente normal. Aí esse com a sequela um pouco mais acentuada, que foi esse exemplo que você citou, então esse aí já requer mais cuidados, né? E a família, com certeza, deve estar fazendo
dando todos os cuidados, né, Juliana? Sim, sim, sim. É uma criança que é difícil, assim. Quem olha hoje para ele fala, nossa, né? Que difícil que deve ser. Mas, na verdade, não sabe o quanto que essa família já passou. Na verdade, o pior já Aham. foi disparado. Hoje é uma criança absolutamente diferente daquela que eu conheci dentro da UTI, que, enfim, teve alta. Mas é uma história, assim, sabe? É uma história que a família viveu, que vive todos os dias. Só quem é mãe de prematuro, eu costumo dizer isso também, só quem é mãe de prematuro sabe como são esses dias dentro da UTI, sabe, Lauvir? Porque a gente olhando assim de fora, até você que é na área da saúde, às vezes a gente pensa, poxa, prematuro é complicado e tal. Mas, na verdade, se você for parar para como médico agora, né, que tem que olhar o lado técnico né, sou intensivista, sempre trabalhei em UTI. O que é muito difícil a gente imaginar o que passa na cabeça de uma mãe. Porque a mãe de um prematuro que está dentro de UTI, muitas vezes, como eu disse anteriormente, ela fica semanas ou meses dentro de uma UTI. Então, a rotina dela é dos dias a mesma. Ela tá lá dentro da UTI, vê o bebezinho dela e tal. E ela vê constantemente, todos os dias, né, a mãe, o pai, prematuros indo e prematuros ficando, prematuros morrendo, prematuros nascendo. É uma Nossa, é história, uma assim, é uma barra. loucura. É uma É uma loucura barra aquilo isso, ali, imagina, uma barra. né? E Terrível, ela que tá terrível. ali, pode ser que a notícia seja dela daqui a pouco. E aí, se Uau. acontece alguma emergência, a gente tira todo mundo da UTI. Deu emergência, sai todo mundo da UTI, fica só médico, assim. E aí, a mãe fica lá aflita, pensando, será que é o meu filho? Será que é o filho da outra mãe? E elas criam também uma rede de apoio e uma relação entre elas. E torcem pelos filhos dos outros, não pelo seu. É uma luta diária, Lauvir. Então, assim, eu acho que mais Nossa, do que as nossa. complicações físicas, o que mães de prematuros vivem, de UTI, acho que elas sabem. Nem a gente, que é profissional, ninguém sabe o que elas passam. Não consegue E dimensionar realmente, quem não sentiu, né? Quem não sentiu não consegue dimensionar. Eu vou fazer um pequeno intervalozinho para nós voltarmos para o último bloco desse programa, que está sendo muito, 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 muito bom, muito bom. Essa orientação da Juliana está sendo incrível. 2 minutinhos após começar, nós voltamos para o último bloco. Até já. É hora de pagar menos. No Miatã é tempo de economizar. Segunda e terça, compre e pague com cheque para 60 dias. Quarta, pague menos no açougue. Quinta e sábado, feirão de frutas e verduras. No fim de semana, tudo para deixar mais gostoso o churrasco com a família. É hora de pagar menos. É dia de Miatã, que está presente nos melhores momentos da sua vida. A Clínica Anime, unidade de tratamento oncológico, está situada no 3º andar do edifício Anime, em Lages. Com uma equipe multidisciplinar atualizada e sob orientação dos oncologistas Dr. Pedro Ervin Specht Schurman e Dra. Maite de Liz Vassen Schurman. A Anime tornou-se referência, atuando na pesquisa, prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer. Anime, qualidade de vida construímos com você. Então, nós voltamos para o último bloco do programa. E falar de experiência, né? Eu digo, quando você citou aí, Juliana, a experiência de cada mãe que ali está, telespectador, ela vive o seu momento de sofrimento, de angústia, mas acho que em momento algum, né, Juliana, perde a esperança. A esperança está ali. E essa rede de apoio que a Juliana falou, brota em cada mãe, em cada ser humano que ali está, o sentido da energia positiva, de querer também que o outro bebê, que a outra mãe possa sair dali com felicidade e poder levar o seu bebê para casa, né, Juliana? Então, eu acho que é muito bacana esse despertar, né, do amor coletivo, né, vamos dizer assim. isso. Por isso que eu falo, essas mães, elas são especiais, assim, aprende muito com elas,
Com certeza. Porque não tem só a parte técnica envolvida, tem muito mais do que isso, né? Juliana, e aí é lógico, você viu que nós ficamos retidos ali no prematuro, que é lógico, é o mês do prematuro, mas não podemos deixar de falar de outras coisas do bebê, outros cuidados. Vamos falar também o pós-alta. Você falou que tem que tomar cuidado até os 18 anos. Quais são os cuidados a serem tomados dentro de casa? Em todos os níveis de prematuridade, do mais suave, o médio, o mais agravado, o mais agravante. Como você poderia orientar a todo o pessoal, telespectador, os ouvintes da Rádio Centro FM, que estão nos acompanhando nesse momento? Bom, muito bem alta, né? É importante que os pais levem ele regularmente ao pediatra e que ele faça um acompanhamento mensal, assim como se ele não fosse prematuro, de preferência com um profissional que tem experiência em prematuridade, porque o segmento da criança prematura é diferente do segmento da criança a termo, né? Aquela que nasce no inferno. Então, esse é o primeiro ponto. Por quê? Porque como a criança ficou na UTI e, né, muitas vezes nasceu muito pequena, ela tem riscos a caso de ter alterações visuais, então ela precisa de acompanhamento oftalmológico, de ter alterações do neurodesenvolvimento, então acompanhamento neurológico, de ter alterações auditivas, então fazemos específicos do ouvidinho, alterações na introdução alimentar, não conseguir comer corretamente, ou não conseguir falar corretamente, então muitas vezes precisa de um acompanhamento com o fonoaudiólogo, e quem vai realizar para vocês no tempo correto sempre vai ser o pediatra na rotina. Então isso é uma coisa básica, mas claro, tem que ser um pediatra que tem experiência com prematuridade. Não é qualquer pediatra que faz esse tipo de segmento. Além disso, durante o desenvolvimento, é importantíssimo, Lauvir, que os pais sempre corrijam a idade dos filhos. Como assim, né, Juliana? Como assim corrigir a idade dos filhos? Às vezes o pai do prematuro fala assim: o meu filho está atrasado em relação ao filho do meu vizinho. Daí ele fica angustiado, porque o filho dele não sentou no tempo certo, não engatinhou no tempo certo, não falou no tempo certo. Poxa, mas ele é prematuro, ele nasceu, sei lá, 1 mês, 2 meses, 3 meses antes da hora. Então, é super importante que a idade do bebê seja corrigida. A gente nunca vai tratar de um prematuro com idade cronológica, com a idade que ele nasceu, de verdade, né? É uma idade corrigida, ou menos até os 2 anos de vida. Só de vocês saberem isso, que tem que corrigir a idade do prematuro, isso já faz com que vocês entendam muitas coisas que acontecem dentro de casa. E aí vocês não ficam tão aflitos se o seu bebê não rolou, se o seu bebê não falou, naquele tempo igual o bebê do vizinho. Não comparem, tá? O bebê sempre tem idade. A maturação neuronal dele depende do período que ele deveria nascer, e não no período que ele nasceu. Mas me permita até, eu acho que caberia até um comentário em relação a isso. As pessoas não devem fazer o comparativo, porque mesmo aquele que nasce no tempo ideal, comparado com o outro que nasceu no tempo ideal, o tempo correto, são seres totalmente diferentes. E o tempo de cada um é um tempo de cada um. Nós não podemos classificar, o tempo de tantos meses tem que fazer isso, o outro tantos meses tem que fazer isso. Não, são seres humanos diferentes. Eles têm comportamento diferente, o próprio meio que os envolve tem influência em relação àquela criança em todos os sentidos, seja no sentido até da ação física, como da ação mental. Modifica muito isso também, né, Juliana? Com certeza absoluta. Mas é importante a gente sempre sinalizar isso, né? Até não estou nem falando agora só disso, né, de desenvolvimento, mas ganho de peso, estatura também, né? O bebê que é prematuro, ele tem que ser corrigido a idade, não tem jeito. Senão vai sempre achar que ele é menininho, que ele é baixinho, que ele é magrinho, quando na verdade ele só é prematuro, né? Uhum. Então é importante que saibam disso. E ficar atento para os sinais de comunicação, que eu acho que é o que mais nos chama atenção, assim, bem comum, sabe? Uhum. Os prematurinhos, eles têm uma diferença nessa questão da comunicação.
tem que ficar de olho nele, no caso. Legal. Você percebeu, Juliana, que parece que 1 hora de programa é muito tempo, né, para falar tantas coisas, mas nós nem falamos na pré-adolescência, nós não falamos da adolescência, a não ser dos pais adolescentes e mãe adolescente, mas atitudes, comportamento, cuidados, saúde desses todos. Sabe por que nós nem vamos tocar nesse assunto? Porque vai ser assunto para um próximo programa, que logo, logo você vem para falar mais sobre vou falar sobre o adolescente, sobre o comportamento do adolescente, como trabalhar, os cuidados, as consultas, tu vai nos falar sobre tudo isso. Eu quero que você fale, agora, vou te dar aqui por 1 minuto, tá bom? Ou você quer 2? Você escolhe. Desculpa, não entendi, Lourdes. Você quer 1 minuto ou você quer 2 minutos agora, para fazer a sua mensagem final? Pode ser 1 minutinho, resumo rapidinho aqui. Então vai lá. Desde o tempo é seu para a sua mensagem final agora. Tá, joia. Pessoal, então, em homenagem ao Novembro Roxo, que é o mês de conscientização sobre a prematuridade, o grande recado que a gente tem que dar aqui é o seguinte, que o pré-natal ele deve ser feito de forma correta, de preferência, se vocês puderem entrar em contato com um profissional antes da concepção, ou seja, antes da gravidez acontecer de fato, isso diminui riscos gestacionais e, consequentemente, diminui o risco de prematuridade. Se vocês descobrirem uma gestação, mesmo que ela não tenha sido planejada, que vocês procurem um profissional o mais rápido possível para fazer esse acompanhamento, esse segmento, e diminuir o risco de qualquer tipo de complicação para o seu bebê ou para vocês mesmas, mulheres. A prematuridade é uma coisa que é importante. Se o seu bebezinho nascer prematuro e ele precisa de cuidados, saibam que após a alta da UTI ele continua sendo prematuro até os 18 anos de vida, precisando de acompanhamento com um profissional que saiba fazer segmento de bebê de risco, que são os bebês prematuros. Então, prematuridade é uma coisa que está cada vez mais prevalente e que a gente tem, graças a Deus, muito recurso para cuidar aí dos nossos bebezinhos. Certo, pessoal? Um super beijo, esse é o meu recado. Espero que tenha ajudado aí vocês nessas informações. Eu tenho certeza absoluta que ajudou e ajudou muito, tanto que houve até o comentário contando da história maravilhosa que você nos trouxe e, mais uma vez, um carinhoso abraço a essa mãe que compartilhou a sua experiência com todos nós aqui e tantas pessoas que estão acompanhando esse programa. E seguramente, só elogios a sua participação, a forma com que você nos trouxe a orientação, a forma com que você se posta em relação à orientação das mães e a orientação de como cuidar na gravidez, a orientação do seu bebê. Isso é muito importante. Mais uma vez, minha querida, um grande abraço, foi um prazer imenso tê-la no programa e espero que você logo, logo retorne, tá bom? Amém. Muito obrigada pelo convite, é sempre um prazer com você. E estarei sempre aí de coração e boca aberta para a gente conversar bastante. Com certeza, sem dúvida alguma. Então, pessoal, estamos encerrando o programa Pense Bem, com a participação maravilhosa da doutora Juliana, esta querida, que vai ser mamãe logo, logo, e vai vir com uma felicidade sem dúvida. Que Deus abençoe já esse bebezinho. É um guri ou uma menina? Menina. Uma menina, tem nome? Maia. Nome? Maia? Maia. Uhum. Então, que a Maia venha com saúde, que Deus a abençoe e seja bem-vindo a esse nosso mundinho. Que a paz esteja no coração de todos vocês. Mais uma vez, obrigado, Juliana. E nós estamos encerrando o programa de hoje. Até o próximo programa.